Ai, queridos amigos, companheiros de caminhada, na nossa elevação espiritual, aqui estamos mais uma vez com os nossos corações cheios de alegria e gratidão. Vamos respirar fundo, relaxando, sentindo todo o nosso corpo, sentindo a nossa presença no aqui e agora, neste momento sublime. Neste momento onde nós paramos e nos dedicamos à nossa elevação, ao nosso estudo, ao nosso aprendizado. Respirando suave e profundamente, mais uma vez, já sentindo a presença dos nossos amigos espirituais, irmãos de luz, nosso anjo da guarda e toda esta egrégora que faz parte desse estudo, desse trabalho. Vamos elevando o nosso pensamento ao alto, sentindo a luz que nos envolve, sentindo o manto sagrado de Maria nesse momento, nos envolvendo, apaziguando nossos corações, limpando a nossa mente de todo e qualquer tipo de problemas, o que aconteceu no dia de hoje. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendito sois vós, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, rogai por nós, vossos filhos, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Sentimos o abraço amoroso de Jesus neste momento, nos conduzindo para o estudo da noite de hoje. Gratidão. Vamos lá então, pessoal, seguindo nos estudos do livro Obreiros da Vida Eterna, a segunda parte do capítulo 9, Louvor e Gratidão. Fez reduzido intervalo entre a saudação e o objetivo de sua permanência entre nós. Em seguida, dirigindo-se em particular ao colega que lhe recebia visita, expressou-se com acentuada inflexão de ternura. Gotuso, meu filho, serei breve. Antes de adverti-lo, já roguei ao Senhor o abençoe e inspire sempre. Ouça desapaixonadamente a palavra de sua mãe e velha amiga. Desprenda-se das ideias antigas para compreender melhor. As concepções inferiores de nosso eu também se cristalizam, impedindo a penetração da luz em nosso campo interno. Escute, filho meu. Como pode menosprezar a santa oportunidade de elevação? Como pode permanecer em repouso perante as necessidades primordiais do espírito? O mestre aproveita as qualidades utilizáveis do discípulo em determinado setor do aprendizado, adiando, por misericórdia, a melhoria e o aprimoramento de certas zonas obscuras da personalidade. Por vezes, o aprendiz retarda-se meses, anos, séculos. Jesus não é senhor da violência e nunca impõe drásticos à obra evolutiva. É cultivador do trabalho, da esperança. Aguardará sempre, compassivo e bondoso, nossas decisões de colaborar no apostolado redentor. Suportará nossas faltas muitas vezes. Entretanto, em nosso próprio interesse, deveremos atentar, vigilantes, para os seus ensinamentos, com a sincera disposição de aplicá-los. Sem dúvida, não nos fulminará com raios destruidores pela nossa demora em desculpar alguém. No entanto, recomendou: perdoemos 70 vezes, 7 vezes. Naturalmente, não nos perseguirá pela nossa dificuldade em simpatizar com irmãos atualmente menos felizes do que nós. Esforçou-se, contudo, para que nos amemos uns aos outros. Não virá em pessoa obrigar-nos
a assumir determinada atitude evangélica, mas traçou todas as disposições necessárias ao estabelecimento de roteiros para a prática do bem. Seu esforço médico nesta casa é de fato apreciável. Companheiros dignos seguem-no com amizade e admiração. Multiplica os seus valores que o cercam. Amontoa você preciosidades e bênçãos na parte das aquisições afetivas. Porém, e o seu próprio destino? Seus amigos, não obstante a luz que lhes brilha no caráter santificado, não podem substituí-lo nas realizações que o esperam. Suas manifestações de natureza exterior instruem e confortam. Seus pensamentos mais íntimos, entretanto, dilaceram-nos o coração. Como conduzirá doentes à cura, se prossegue magoado com aqueles que o feriram aparentemente? Como dará lições de bom ânimo aos tristes, se demora tanto tempo na ilusão do desalento? Ó filho amado, ninguém serve a obra do Pai com a mente toldada pelo vinho amargoso das paixões. Abra o entendimento à passagem das bênçãos divinas. Não guarde vermes destruidores no jardim da esperança. Estragariam as mais belas flores, aniquilando a promessa dos frutos. Interrompeu-se a mensageira por um momento, parecendo coordenar a argumentação, e prosseguiu. É razoável que você demore neste asilo de amor, colaborando na cura de desequilibrados mentais, longe dos círculos mais densos. Contudo, não pretende ganhar o mais além? Admite, satisfeito, o cárcere do estacionamento, malgrado o caráter do trabalho edificante? Não desejará libertar-se para libertar efetivamente os prisioneiros da ignorância? Não demandará o plano superior para ser mais útil aos que intentam galgar a escada reveladora da luz imortal? Não falo a você agora dentro da afetuosa impertinência de mãe. Nossos laços, presentemente, em relação ao passado, são muito diversos. Somos ambos filhos do Pai Altíssimo, e creia que minha devoção por você não é menor. Não abandonarei as inclinações menos elevadas, não obstante justificáveis na tabela das convenções puramente humanas. E, em razão disso, venho ouvi-lo sobre os seus propósitos. Você tem cooperado espontâneo e assíduo nas tarefas do bem. É um trabalhador com direito a descobrir os próprios erros e a retificar o caminho que lhe compete. Ouça, porém, meu filho, e compreenda-me. Venho intercedendo junto às autoridades que nos regem os destinos para que a sua consciência desperte para a divina luz. O grupo doméstico, amado e inesquecível, espera por você na preparação da felicidade por vindoura. As palavras pronunciadas exprimiam enorme bagagem de considerações que ficariam por dizer. Cada conceito envolvia-se em significativa onda de pensamentos que evidenciavam, de modo indireto, os sagrados fins da visita materna. Após longa pausa, Letícia indagou, delicadamente. Que responde, filho meu? Fez comovedor silêncio. Percebemos que Gotuso chorava, entre a respiração opressa e os soluços mal contidos. Ao termo de alguns instantes, replicou humilde. Minha mãe, minha boa mãe, estou pronto. A comunicante, cuja presença sentíamos sem ver, tornou visivelmente emocionada. Rendo graças ao Senhor pela sua compreensão. Sim, meu filho, organizaremos todas as medidas indispensáveis. Voltará em breve ao agrupamento familiar.
Prepare-se, considerando a luta imprescindível à iluminação. O Instituto Doméstico, legitimamente considerado, é celeiro de supremos valores educativos para quantos procurem os interesses divinos acima das cogitações humanas. O lar terrestre é bendita forja de redenção. Reencontrará simpatias e antipatias de outro tempo, oferecendo possibilidades felizes de reajustamento emocional. Recapitule mentalmente as lições aprendidas. Peça a inspiração de Jesus e disponha-se a partir tranquilo. Não desanime diante do serviço a fazer. Somos milhões de criaturas disputando o ensejo de santificar sentimentos. No passado, raras vezes procedíamos em obediência aos ditames da lei. Se exteriorizávamos estima, perdíamos-nos em excessos de paixão, como perdulários do afeto. Atitudes de corrigenda, cedíamos à cegueira do ódio, como cultores do exclusivismo feroz. É mister regressar ao curso para conquistar o equilíbrio espiritual necessário à elevação. Gotusa, em lágrimas, não conseguia falar. A ex-genitora, todavia, deixando-nos perceber que lhe captavam os mais íntimos pensamentos, acentuou depois de mais longo interregno. A esposa dedicada que deixou na crosta não poderá servir-lhe de mãe. Entretanto, ser-lhe-á carinhosa e experiente avó. Seu adversário gratuito, pobre homem que se entregou à inveja e ambição destruidoras, receberá seus beijos infantis e com eles os eflúvios de seu perdão renovador. Que coração enganado pelos maus sentimentos não se dobrará entre as mudanças da vida? O ex-inimigo penetra agora no declínio das ilusões. Sua alma atravessa atualmente o pórtico que dá acesso à velhice do corpo temporário. Ao invés de lembranças doces que lhe afaguem o espírito, cultivará aflitivas reminiscências. Sua presença atenuar-lhe-á os pesares. Enquanto as doenças do desequilíbrio lhe vergastarem a carne e as recordações penosas lhe castigarem a mente, será você o neto consolador, mensageiro de paz em forma de criança. Ajudá-lo-emos a consagrar-lhe atenção e carinho. No desencanto do corpo cansado e na ternura infantil, o espírito consegue sublimes realizações para a vida eterna. Novo intervalo da visitante, que continuou em seguida. Seu futuro pai, na efêmera existência humana, coração particularmente amado do seu, receberá concurso amoroso e decisivo de um filho muito caro, elevando-se à nobilitante altura moral pelo sagrado estímulo de sua companhia. Sua volta infundir-lhe-á mais respeito ao mundo e aos semelhantes. Desejará cultivar virtudes e valores a fim de que você lhe abençoe a paternidade. Chorará com as suas dores, rir-se-á com as suas alegrias. Sentir-se-á novo homem ao contato de suas mãos pequeninas. Seu esforço futuro, após as realizações que vem levando a efeito, beneficiará todo o grupo familiar em abençoada tarefa que não pôde realizar na condição que passou. Ó, meu filho, haverá aventura maior do que a de liquidar nossos débitos e partir unidos para os júbilos do cântico imortal de integração com a divindade. Outras escolas mais belas esperam por nós, outras glórias nos felicitarão para sempre. Sigamos para Deus. Nesse ponto, interrompera-se-lhe a palavra, talvez absorvida pela emoção profunda. Respeitoso e humilde, Gotuso rogou à irmã Zenóbia lhe permitisse aproximar-se. Obtido o consentimento, avançou para a poltrona em que Luciana traduzia a personalidade materna e ajoelhou-se,
beijando-lhe as mãos. Letícia bondosa recomendou: Levante-se, meu filho. Sei que você me ama intensamente. Todavia, há irmãos nossos que lhe esperam a estima e a compreensão. Não veio sozinho ao seu encontro. Enquanto me dispunha a visitá-lo, solicitei o comparecimento de alguém dos círculos mais densos para colher a certeza de suas disposições. Para a nossa felicidade completa, não basta que você me beije e admire. É indispensável que se aproxime fraternalmente daqueles a quem ainda não sabe amar. Alguém confabulará conosco dentro de minutos breves. Abrir-se-ão as portas desta casa de bênçãos em benefício de nossa congregação familiar. Espere. Mantinha-se Gotuso em ansiosa expectativa em face das singulares observações. Surpreendendo-nos a todos, poucos segundos após, duas senhoras penetraram o recinto. A que apresentava maior número de anos revelava alta posição de orientadora, na luz que a circundava, mas a segunda mostrava a obscura condição de alma encarnada em temporário afastamento do corpo através do sono físico. Reconheceu Gotuso de longe e, evidenciando incontestável deficiência de disciplina emotiva, estendeu-lhe os braços descontrolada e inquieta, bradando: Gotuso, Gotuso, que felicidade este reencontro! Parecendo, porém, perturbada pelo choque das lembranças relativas à diferente situação que o desprendimento do primeiro esposo lhe trouxera, acrescentava aflita: Não me queira mal, ajude-me, por amor de Deus, não me abandone, não me abandone. Dolorosos soluços rebentavam-lhe do peito. O interpelado quedou silencioso, atendendo talvez à íntima angústia que o dominava, mas Letícia interveio generosa. Erguendo-se firme, recolheu a nora nos braços e tranquilizou-a. Venha, Marília, venha ao meu coração. Sabemos quanto tem sofrido na silenciosa depuração espiritual. Nunca fomos surdos aos seus rogos e conhecemos de perto a extensão das provas amargurosas que lhe colheram a alma sensível. A visitante da crosta terrestre contemplava a benfeitora elevada e feliz, sentindo-se na presença de um anjo bom, já que não conseguia coordenar raciocínios para compreender o fenômeno em curso. Através da luminosidade de seu olhar, observávamos a aventura que lhe banhava o espírito, jubiloso por tão belo entendimento. Depois de acariciá-la com meiguice materna, a venerável amiga dirigiu-se ao nosso companheiro, acentuando: Meu filho, não queria você abraçar-me e beijar-me? Acredita que a esposa terrestre mereça menos do que eu? Admite ainda que a mãe de seus filhinhos estremecidos, saudosa e devotada, tenha sido ingrata ao seu desvelado amor? Continuará esquecido do bem para agravar o mal? A viúva na crosta, em muitas ocasiões, deve aceitar o segundo matrimônio, com o sacrifício necessário, por supremo respeito ao consorte que partiu. Retire dos olhos a venda do egoísmo que lhe vem interceptando a visão e interprete com naturalidade as exigências da vida terrena. Num gesto conciliador, confiou-lhe a esposa, acrescentando: Ajude-a para que você possa ser ajudado. Não recuse a lição, porque o futuro virá aclará-la inteiramente. Magnetizado, talvez, pela carinhosa advertência materna, Gotuso abriu os braços e recolheu-a, solícito, na atitude de irmão compadecido e desvelado. Marília observava-o em êxtase. Oh, que sonho bom! Exclamou sob indefinível expressão de ventura.
e, relanceando o olhar pelo salão em luz, dirigia-se a nós outros comovedoramente. Tenho medo de minha velha habitação. Ah, por favor, enviados divinos, não me deixeis voltar nunca, nunca mais. Compreendendo que a nora, temporariamente liberta do corpo, entrava num domínio vibratório prejudicial à organização psíquica, em virtude dos deveres que lhe cabiam na esfera carnal, Letícia considerou retomando-a a si. Ouça, filha, é preciso que você não se detenha por mais tempo. Não pode permanecer entre nós antes que os eternos desígnios se manifestem nesse sentido. Volte, porém, ao lar distante, convencida de nossa afeição sem mácula. Nossa tranquilidade seguir-lhe-á os dias terrenos. Não lhe faltará cooperação. Se não pode acompanhar o esposo querido, pela inoportunidade de semelhante desejo, alegre-se e confie no poder divino, pois Gotuso irá ao seu encontro. Em breve, Marília, seus beijos orvalharão de amor e ventura um rosto pequenino que sintetizará para suas esperanças de avó verdadeiro mundo de felicidade redentora. Emocionada pela alegria, interrogou a pobre alma. Gotuso perdoou-me? Ele nunca sofreu ofensa alguma de seu coração dedicado, adiantou-se Letícia bondosa, e lembrar-se-á sempre com desvelo e ternura da companheira fiel que lhe amparou os filhinhos amados e lhe honrou o nome entre renúncias e sacrifícios ignorados. Oh, oh, que felicidade! Repetia a interlocutora, afogada em pranto de júbilo e reconhecimento. Afagando a fronte do filho, que também chorava sob forte emoção, Letícia rogava-lhe: diga-lhe, meu filho, quanto a amamos. Tranquilize-lhe a alma sensível e afetuosa. Tal como uma criança vencida, nosso irmão assegurou: Marília, nunca resgatarei minha dívida para com seu devotamento. Regresse confiante enquanto preparo minha própria volta. Brevemente, com o auxílio de Deus e de nossa abençoada mãe, estaremos de novo reunidos na terra. Peça energias para mim em suas orações de serva incompreendida. Está você em vias de terminar a dolorosa prova de resgate, ao passo que vou recomeçá-la. Sou eu, portanto, agora que suplica auxílio e proteção. Espere-me, não desfaleça. Aprenderemos a refundir sentimentos, purificar laços afetivos, santificar impulsos e, sobretudo, abençoaremos quem nos feriu aparentemente, amparando o suposto inimigo, a fim de que nos convertamos em sinceros irmãos uns dos outros. Ambos choraram enternecedoramente. Em seguida, Letícia restituiu a nora aos braços amigos da orientadora e a reconduziu de volta ao corpo físico, no mesmo silêncio dentro do qual se mantivera até então. A ex-genitora de Gotuso recomendou-lhe que retomasse o primitivo lugar e, recompondo o ambiente, solicitou o concurso de Zenóbia para a futura realização filial. A diretora da casa, rememorando talvez o esforço que levara a efeito naquela mesma noite, em benefício de um coração que lhe era particularmente amado, acusava funda emoção. Gotuso conta nesta instituição com amigos que lhe são infinitamente reconhecidos. Falou Zenóbia sensibilizada. É companheiro a quem devemos muito. Realizaremos de bom grado tudo quanto esteja ao nosso alcance para que a experiência nova lhe seja portadora de luzes e bênçãos. A felicidade dele em outro setor, minha irmã, será igualmente a felicidade desta casa. Segui-lo-emos na recapitulação terrestre, atenciosos e vigilantes, não por obséquio,
mas em obediência ao preito de gratidão de que somos devedores pelos vários anos em que cooperou conosco, devotada e assiduamente. Letícia agradeceu e partiu, deixando-nos preciosos eflúvios de paz e encantamento. Outro iluminado mentor da organização socorrista, identificado por Luciana, então reintegrado na própria personalidade, ditou-nos por ela algumas palavras de estímulo, elevadas e santas, endereçando-nos copiosa chuva de raios luminosos através da tela das bênçãos, recomendando a Zenóbia que se encerrasse os serviços da prece na paz do Senhor. A diretora pronunciou enternecida oração de reconhecimento e júbilo, encerrando a tarefa. Abraçando-nos esclarecidos e satisfeitos pelo êxito da hora, vimos que a irmã Zenóbia encaminhou-se para Gotuso, enlaçando-o maternalmente. Ó, minha venerável irmã, disse ele enternecido, como é grande o prêmio da misericórdia divina. Não mereço tanto. Auxilia-me a agradecer a Deus. Regozijemo-nos, Gotuso, respondeu a interlocutora, e louvemos o Pai que tanto nos engrandece o esforço obscuro e pequenino. O agraciado de hoje não foi apenas você. Também eu aumentei de muito meus grandes débitos para com o Altíssimo. De voz quase embargada pela comoção, concluiu. Também eu recebi divina concessão nesta grande noite. Final do capítulo 9. Tá, então, recapitulando só uma parte que eu acho que é fundamental, essa da localização, que sempre é bom, a gente sempre quando estuda, principalmente livros assim da doutrina, que são meio romanceados, tal, a gente tem que se localizar na dimensão, porque eu acho que isso aí é um aprendizado muito grande quando a gente consegue se localizar. A primeira vez que eu li essa obra, e assim, e até muitas outras, o próprio Nosso Lar, né? A gente já estudou e reestudou e está sempre tendo uma abordagem nova. A localização e essas questões que a gente até estuda mais profundamente nas obras do Inácio, lá do Odilon, das outras lá que se comunicam através do Bacelli, e até livros do próprio Divaldo, lá, as psicografias dele, lá da Joana de Ângeles e outras obras. Essas colônias espirituais, às vezes a gente não tem a percepção clara de localização. Por que determinados fatos ocorrem? A gente vê aí essa Luciana. A Luciana, um espírito que serviu de médium. Por que ela teve que ser médium nessa casa transitória que a gente já viu, que é um posto avançado de Nosso Lar, na crosta, quer dizer, no umbral grosso lá embaixo, na crosta das trevas, ou seja, abaixo de nós, abaixo da nossa dimensão. Então, essa localização, não importa se mentalmente nós estamos vinculados a determinado, ou para cima ou para baixo, provavelmente para baixo. Agora, a localização vibratória dessa casa transitória é na crosta das trevas, num umbral grosso. Ligado ao Nosso Lar, já sabemos, até a questão do Fabiano de Cristo e tal, isso aí é só recapitular lá para trás que a gente já estudou. Mas essa é a localização do que se deu esse fato e outros que a gente já estudou. Por que a Luciana teve que receber nessa área, mediunicamente, a mensagem da Letícia, mãe do Gotuso? Teve que receber mediunicamente o André Luiz, a Zenóbia, o Padre Hipólito, aqueles que estavam ali nesse ambiente, não enxergaram a Letícia. Mas, através da Luciana, perceberam a psicofonia, a mensagem toda. O próprio o Gotuso, né, o André Luiz, nem, não perceberam. Sabiam mediunicamente, como se nós estivéssemos no centro espírita recebendo uma mensagem. E aí, quem está assistindo são só os médiums, né, que vão ouvir, talvez, parte através da voz
do médium que vai passar a mensagem, ou pela psicografia, ou assim, ou até pelo pensamento, né? Que é o que mais funciona, é o canal intuitivo. Essa que é a grande mediunidade do futuro que todos nós vamos aprimorar. Agora, a Letícia, mãe do Gotuso, não tinha como receber é um espírito já, não é que seja tão elevado, mas estava em relação a ele sublimado em relação ao local. Ela não conseguiria, não teria tanta função de se rematerializar ou se preparar para realizar essa tarefa de auxílio ao seu filho na casa transitória, e aí se utilizou do canal mediúnico, que é mais para uma tarefa de poucos minutos, né? Alguns instantes, importa assim, uma hora, uma coisa que ela vai ficar ali, é mediunicamente mais eficaz a comunicação. Porque esses espíritos que servem nessas áreas transitórias, eles têm que se investir de determinadas energias, o seu corpo espiritual vai ter que ser proporcional e vai receber as energias apropriado transitório, por isso que é casa transitória. Transitoriamente, a gente já viu lá nos primeiros capítulos desse livro, que eles, a Zenóbia e outros, ficam ali durante um ano e depois são substituídos por outros que realizam esses estágios. A gente viu em outras obras lá, que nós vamos ainda estudar, na Libertação, na Cidade Estranha, nem os espíritos que estão lá na sua assistência também é de 3 em 3 meses que eles têm que se revezar. Por quê? Porque recebe um impacto fluídico muito grande. Assim também no centro espírita. Quando a gente recebe essas energias lá de baixo, quem aí já acompanhou algum trabalho lá na casa, você provavelmente ainda existe, façam esses trabalhos de limpeza, de desobsessão, o médium que recebe entidades lá de baixo, às vezes vem uma, vem duas, ele tem que se recompor das suas energias e ele tem que sair melhor do que entrou. Todos nós, numa tarefa mediúnica, nós temos que sair melhores do que a gente entrou, que a gente se investiu daquelas energias. Mas nem por isso há um dispêndio de fluidos, de energias. E aí essa recomposição se dá de uma forma automática e com o auxílio da corrente. Então, a casa em si, o ambiente, vai refluidificar, quer dizer, recolocar as energias que foram dispendidas. Então, a Letícia, mãe do Gotuso, passou essa mensagem para o filho, baseado no quê? No que nós já estudamos sobre o Gotuso, tem um capítulo próprio dele, anterior a ele, 3, 4 capítulos atrás. E o Gotuso, ele é orientado pela mãe a se distanciar das paixões e dos rancores do passado e relevar. Por que isso? Porque o Gotuso, em relação ao André Luiz, que a gente já viu, os dois eram médicos. O Gotuso desenganou antes do André Luiz e não havia ainda se recuperado, quer dizer, ele ainda está trabalhando na casa transitória e onde eles, lembram que lá, quando ele estudou o Gotuso, a reposição de energias dele, como o André Luiz vai ao nosso lar e tal, e eles, não, a pergunta do André Luiz para ele é, onde é que tu te recompõe dessas áreas transitórias, já que tu não vai ao nosso lar e não fosse ainda, e talvez ainda ele até dá a mensagem que parece que depois ia ter autorização adiante, provavelmente ter recebido antes de reencarnar. E aí o André diz para ele, eu é no nosso lar, em áreas transitórias superiores. E onde é que tu te recompõe? E ele diz, na crosta terrestre. Olha só que interessante. O Gotuso, trabalhando nessa área transitória, nessas regiões, trabalhando em nome do alto, aquela história de dizer assim, os espíritos que trabalham para a luz são espíritos de luz. Não, todos nós não somos espíritos de luz e nós temos o propósito, que deve ser esse o nosso propósito individual, de individual e coletivamente servir a luz, sem ser um espírito de luz, sem ser um espírito sublimado. E aí, transitoriamente, o Gotuso realiza as tarefas nessas áreas, não se sublimou, ainda não ascendeu, porque estava preso a paixões e rancores de passado, e a mãe dele vem dar uma sacudida nele, diz assim, escuta, quanto tempo tu vai ficar aqui, por maior que seja a tua boa vontade de servir, de ter os seus amigos, os seus auxiliares, os seus isso e aquilo, dá todos esses recados ali que servem para cada um de nós.
está parado mecanicamente no tempo. Quando é que tu vai tomar um jeito de enfrentar a ti mesmo nas tuas coisas interiores que te aprisionam? O que aprisiona o Gotuso? A falta da capacidade do perdão e do auto-perdão. E por coisas que, se a gente for olhar para trás, são coisas quase que, entre aspas, bestas para nós, assim, mas como é que pode a pessoa ter se atrasado espiritualmente ou ter marcado o passo em relação ao André Luiz? Ficou lá 8, quase 9 anos nas regiões umbralinas, foi resgatado pelo Clarencio e tal, e esse Gotuso era médico também, desencarnou antes do André Luiz. Ficou também um bom tempo, cerca de 10 anos, nessas áreas inferiores, circundando, por razões atreladas à sua encarnação anterior com a sua ex-esposa. E aí, essa oportunidade que ele tem e recebe pela mensagem da mãe dele é de que cada um tem o seu tempo, é lógico. A gente até já estudou, livre-arbítrio, cada um vai ter o seu tempo de despertar. Jesus não tem pressa, mas o atraso que nós proporcionamos a nós mesmos, nós atrasamos as oportunidades. Que são as oportunidades? Quanta gente tem problemas a resolver, sob o ponto de vista de simpatias e antipatias, como diz o texto, nós temos que nos vincular às pessoas, aos espíritos aos quais nós nos somamos, tanto no ponto de vista positivo, que vão ser as boas convivências, simpatias, as pessoas que nós facilmente nos damos bem, e é com aquelas contrariedades, que não vão vir lá no vizinho distante do quarteirão lá adiante. Vai ter uma relação dentro do nosso grupo familiar, né? Dentro da nossa situação de convivência mais direta no seu dia a dia ou esporadicamente, mas com algumas situações que nós vamos ter o porquê de estar tendo uma nova experiência, uma oportunidade de despertar a consciência, de somar pontos positivos a nosso favor, servindo em nome do alto. O que é o nome do alto? Esses espíritos intermediários. Aí, no caso aqui do Gotuso, está fazendo esse papel a mãe dele, que já foi mãe na encarnação passada, a Letícia, essa, que dá para ele todas essas explicações. E aí faz a invocação, não quer dizer que está aprisionado e que aí vai ser condenado por Deus ou por isso, por aquilo. Jesus não tem pressa, ela diz ali, mas a demora faz com que a gente passe a oportunidade. E aí, quando a semana passada a gente insistiu tanto, nós estamos mais para quê? Para André Luiz ou para Zenóbia ou para um Gotuso e tal? Nós estamos muito mais para um Gotuso. Por quê? Porque por coisas, às vezes, menores, nós nos somamos a um sentimento derivado do nosso orgulho ou do nosso egoísmo e nós potencializamos os defeitos dos outros. E é interessante, eu estava me lembrando da questão do Gotuso, nós até tem um capítulo aí anterior. Quem que era o Gotuso? O Gotuso era aquele lembra que ele desencarnou e foi atrás do padre? Ele era um católico, ele tinha formação católica de família, frequentava a igreja, e ele, amigo do padre, e era médico e tal, benquíssimo, uma boa família, tinha uns 2 filhos para ele, e com a mulher dele. A mulher dele, que até a Marília, que ela é citada nesse texto aí, né? Ele tinha 2 filhos. Com a Marília e mudar numa boa, inclusive com questões financeiras bem saneadas, né? Ele quando desencarna, deixa um bom dinheiro, e aí achava que, frequentando a igreja, o padre dizia para ele e tal, pedia contribuições, ele dava dinheiro para a igreja, e até que ele teve uma infecção respiratória, uma pneumonia, e acaba lá no seu leito. Naquela época, né, antes na década de 30, não tinha ainda penicilina disponível da forma que se teve. A penicilina surgiu mesmo em grande escala na Segunda Guerra Mundial e diante. Então, com a pneumonia, ele vai tendo dentro do seu leito, na sua casa, vai morrendo aos poucos, como era a grande parte das pessoas que tinham problemas degenerativos que levavam ao desencarne. E o padre vai visitá-lo, e na visita final, na extrema unção,
começa ele a falar, ele tinha dificuldade para respirar, porque estava com infecção respiratória, pneumonia aguda, e o padre diz para ele, por tudo que ele tinha dado em dinheiro para a igreja e tal, tu pode esperar que tu vai ter para ti está reservado, né, um céu, e o reino celestial vai estar à tua espera, e tu vai ver as glórias, isso, e na extrema unção que geralmente tinha essa conversa do padre, de dizer algumas coisas e receber a confissão, né, e fica sozinho, e aí ele diz alguma coisa ao padre para ser perdoado pelos seus pecados, ou coisa que ele nunca disse para ninguém, acaba dizendo ao padre, a gente até já viu em outros casos, né, a gente estava lá, o padre Domênico, lá, aquelas outras que a gente já estudou, e aí ele sente que era médico, sente que está desencarnando, e diz, pô, vou encontrar a glória do Pai, o céu, e vou continuar a auxiliar a minha mulher e meus filhinhos. Vou deixar a mulher, já tinha dito para ela, vou deixar um bom dinheiro e tal, que eu administre bem, e vamos um dia nos reencontrar, como muita gente acha, assim, né? Ah, tá, vamos me reencontrar? Pode reencontrar, mas depende da vibração. Aí, o que aconteceu com esse, o Gotuso? Ele desencarna e ele olha para o lado e não enxerga nada de celestial e disse, mas que diabo é isso? Que eu desencarnei e estou aqui, estou me tocando, tocava no seu corpo, lembra que a gente até viu, que comparando com as obras do Inácio, é um despertar na obra do André Luiz, vamos estudar, que aqueles que contestam o Inácio Ferreira está aí, o capítulo do Gotuso dá para ver, desencarnei, me tocava, e tinha todas as sensações do corpo físico, que era o corpo espiritual, mas onde é que está o céu? E muitos religiosos, muitos seguidores de doutrinas religiosas, acham que vão encontrar o céu do outro lado, ou até o purgatório, ou até o próprio inferno, se acharem a consciência tão pesada, e já desencarnam, atraídas às áreas. Mas os espíritos que não se prepararam, buscam o céu que não existe nesse aspecto. Né? A gente sabe bem como é que está. E ele passa, então, a ter a sensação de querer reagir e tenta caminhar, e aí logo aparecem parceiros para ele que vão dar para ele mecanismo. E aí tem aquelas trocas que a gente sabe do outro lado, né? Parceiros que já sabem utilizar dessas energias, e aí a primeira coisa que ele faz é ir atrás do padre e cobrar dele que deu o céu, que tanto ele, nos minutos finais, prometeu para ele, que ele não via céu, qual é que é o endereço desse céu e tal. Aí ele tentou visitar a família, e ele leva um bom tempo para chegar na família, porque enquanto que o espírito vai procurando essa aproximação, não é assim, eu vou lá agora na minha família e tal, ele vai caindo, ele não vai percebendo, porque onde a gente está tem chão firme, céu aberto. E nós vamos indo e a gente não percebe, estava falando sobre desencarne, tinha atraído um leito hospitalar ou uma casa de recuperação, mas mentalmente nós vamos ser atraídos em sintonia com o nosso mérito, e conforme a nossa reação, nós podemos nos ver numa situação não tão promissora, não tão sublime como a gente poderia achar. E ele acaba com isso, ele vai patinando, caminhando, indo atrás, recebe esse auxílio, chega perto do padre, provavelmente um desdobramento, quando ele dormiu, o padre, e ele cobra o padre. E depois de um bom tempo, ele não diz quanto, que ele chega à família dele. Chegando na família dele, ele primeiro percebe já o lar dele todo diferente, não tem a noção do tempo que passou. Aí vai o André Luiz, fez a comparação para ele do que foi com ele também, mas foi tempos depois que o André Luiz foi à casa e viu lá um outro, a mulher do André Luiz já havia casado com outro e tal, teve um choque, mas estava preparado. E o Gotuso vai, olha, os dois filhos já estão ali, né, de uma forma que ele até achava que podia estar diferente, ele perde a noção do tempo, ele ficou por volta de 10 anos, e vê outras crianças no lar. A mulher já havia casado com outro e tinha mais um ou dois filhos com esse outro marido. Esse marido, que casou de novo, era um primo do Gotuso.
Lembra que aquela história do primo do Gotuso, que frequentava o lar e demonstrava uma inveja contra o sucesso profissional dele, contra os bens materiais que a família havia constituído e tal. E esse primo do Gotuso passou a seduzir. Ele não estava, durante a encarnação dele, dando em cima da mulher, mas ele demonstrava uma simpatia um pouquinho que causava no Gotuso alguma impressão. Provavelmente coisa espiritual de passado, né? Não é assim, não começou ali essa situação. E aí acaba que a gente sabe que, principalmente naquela época, as pessoas, ela tinha, a diferença de idade, eu me lembro que também era expressiva, ele tinha por volta de quase 50 anos e ela tinha 30 e poucos anos, a diferença era grande. Com 2 filhos, jovem, viúva, com um primo do marido que está ali, tinha até aquela questão antiga, eu conheço alguns casos de quem desencarnava, às vezes até o próprio cunhado que casava com a viúva. Aí era aceito assim, a sociedade achava isso lindo e maravilhoso. Mas, do outro lado, imagina o marido, o Gotuso, vê o primo, que ele já tinha tinha uma resistência contra ele, achou que pois, seduzia a própria viúva, a mulher dele, e que ela havia prometido para ele fidelidade até os últimos tempos, aquela coisa, né? Aí veio aquela questão do egoísmo, de achar, a gente acha que vai ficar viúva a mulher, ela não pode casar, isso aí, muitas, eu até confesso assim, quando eu era jovem, eu tinha aquela, quando eu casei com 30 anos, eu achava, assim, imaginava, eu vou ficar controlando algumas coisas, não só isso, questões de fazer isso, aquilo, depois vou me dar conta, mas que loucura, tem que se houver, né, prover ao mundo espiritual me levar antes, eu tenho que me desapegar e ter o auxílio. Aí vem aquela coisa da ferramenta da vida. Felizmente, essas obras, o estudo e a questão do amadurecimento, a gente vai se desapegando hoje. Até em relação aos filhos, a gente tem que ver, cada um tem o seu livre-arbítrio, não adianta a gente querer interferir diretamente. Tem que dar orientação quando está ao seu dispor, né? Não vai ser durante depois do desencarne que vai ficar dando orientação. Não cabe a nós, desencarnados, quando a gente desencarnar, dar assistência aos seus afetos. E sim, claro, o caso aí da Letícia com o Gotuso, a mãe dele, ela tinha já um preparo espiritual, é uma pessoa que já ascendeu. Agora, eu vou pedir para o meu avô, para o meu tio, o meu pai, ou alguém que desencarnou, pedir assistência para ele, isso é uma interferência que causa psiquicamente um abalo ao espírito desencarnado. Nós temos que pedir a Jesus, em nome de Jesus, os espíritos fraternos e amorosos, eles não querem nem precisam se identificar. Porque esses espíritos, em geral, quando quem possa ter a vidência ou ver, eles não ficam à nossa frente. Eles ficam ao lado e às vezes tem a radiação deles, eles ficam. Por isso que tem aquela expressão que diz, nossos anjinhos que ficam. Figurado essa questão do anjinho, mas o espírito fraterno, ele nem se identifica e nem demonstra a sua fisionomia para quando nós estamos em desdobramento durante o sono, é mais difícil de ver, pegar pessoas que sonham ou tem algumas coisas e não conseguem visualizar não sei quem, mas se projetava para mim determinado espírito, esse ou aquele. Pode falar aqui. Como a gente nota, tanto nesse livro aí como em alguns outros, como o nosso círculo, né, de amizades, tanto de espíritos encarnados quanto desencarnados, como ele é grande muitas vezes, né? A gente vê que essa comunidade aí, a Zenobe, a mãe, a mulher dele, provavelmente mais alguns outros espíritos, todos em algum momento, e algumas reencarnações para trás, e todos tiveram laços afetivos. Isso mostra que o nosso círculo, né, é bem como diz assim, né, os nossos amigos espirituais são pessoas que foram assim, nossos pais, tios, irmãos, amigos, e aí o seguinte, alguns já ascenderam um pouco mais, outros ainda estão lá embaixo, mas assim, como a gente tem as ligações ainda muito fortes e como a nossa responsabilidade, muitas vezes, ela é grande em dar um passo para frente para que a gente possa também ajudar
quem nós deixamos para trás, quem nós atrapalhamos, né? Eu até estava assim, pensando quando estava lendo essa coisa, até exatamente essa coisa aí que eu ia até, para encerrar essa parte, de dizer que essa situação de vir como ele vem, né? O Botuso é programado ali, é despertado a um processo de reencarnação, e ele vai vir neto da ex-mulher, dessa Marília. Ele vai vir neto do intruso, aquele que ele achou que reencarnou, o que desposou a viúva, ele vai vir neto dos dois. E aí a mãe dele diz, olha, vai ser a criança que vai brilhar nos olhos e tal, e beijar as mãos do vovô. Essa Marília, ela vai vir avó dele. Por quê? Porque no tempo não estava, né? Já estava de passado aí 10 anos, mais esse tempo aí do processo reencarnatório, já estava aqueles dois filhos que ele deixou, mais aí, um dos dois, e vai ser o pai dele. E aí está no texto, a própria Letícia coloca ali que o pai vai desencarnar cedo. Quer dizer, a avó vai perder um dos filhos, pelo menos um, que está no texto, né? Vai perder o pai do Botuso. E vai ser criado pelos avós. Vai ser criado pela Marília e pelo novo esposo lá que ela teve ali. E aí, qual é a rejeição dele? Eu estava dizendo lá, por assuntos bestas, a gente às vezes agrega um karma, entre aspas, que nos atrasa o processo. Olha o que aconteceu com o Botuso, vê o que aconteceu de ruim para ele depois de desencarnar. Ele ficou preso num ciúmes, num egoísmo de achar que a mulher não podia traí-lo e ele desencarnado, quer dizer, não pode ter outro. E aí entra na casa dele um outro, e esse outro, né, que parece que, sei lá, o primo do coisa, que acaba até gastando o dinheiro dele. Se vê que ele se mete em algumas enrascadas no comércio e tudo, e às vezes influencia, inclusive, os dois filhos, e acaba o patrimônio dele sendo dilapidado e tal, e as condições materiais poderiam ser melhores na Marília, que depois vai criar o neto e o filho que morre. Ou seja, o reencontro de quem o vovô, que é dele, reencarnado, vai ser aquele que ele vai ter uma determinada antipatia, mas já estava ali a reaproximação dele e tal, vai ter um sentimento com aquele avô que não vai ser tão sublime como a avó. Aí tu estava dizendo o que é verdade, nós temos nas nossas relações afetivas e familiares exatamente isso. E é muito, muito, assim, persistente essa coisa do reencarne dos nossos ancestrais. A gente vê em várias obras, está lá no há 2000 anos atrás, até aquela conversa do senador Públio lá, que é o Emmanuel, e ele contando dos ancestrais, que naquela época tinha aquela coisa das imagens na família, ele tinha uma reencarnação do próprio avô conversando com, parece que é Flamínio, né, Severus, que aí conversando com os dois, que o avô era a reencarnação, que era o próprio que estava conversando com ele se lembrando de algumas coisas, assim, engraçado, eu escuto as histórias do meu avô e tal, e aí começa que parece estar tão presente na minha... Era o próprio, e isso acontece muitas vezes. Não só tão comum vai ser o do avô, mas se vê muito nas figuras do bisavô, do tio-avô, da volta daqueles no seio da família, aprimorando coisas que vão ficando para trás, porque a gente fica, às vezes tem uma concepção, muitas pessoas, de achar assim, eu tenho uma convivência tão difícil, coisa com fulano e tal. Já a primeira coisa, como diz lá o Odilon, o Inácio, várias vezes repete, não agrava o cara. Só não agravar já é um meio caminho andado. Agora, se der para dar uma avançada em tentar compreender melhor por que me irrita tanto fulano, esse ou aquele, então não tenho paciência com esse ou com aquela situação envolvendo determinadas pessoas, com outras que nós temos simpatia, a gente ouve até desaforo e não... aí alguém vem e diz, tu viu o que o fulano diz? Nem dei bola, não, que esse é o jeito dele. Agora vai o outro, que nós temos uma antipatia, nos diz a metade do que o outro disse,
Mas está pensando o quê? Eu orei, aí, isso é nosso. Se a gente olhar para trás, nesta encarnação, certamente alguma situação de maior ou menor paciência nós tivemos e, em consequência de tal fato, nós podemos ter agravado uma convivência ou até nos afastamos. Isso acontece até em separações de casais, que são, às vezes, besteiras que levam a uma separação, uma ruptura, ou a falta, muitas vezes, até de uma percepção. Às vezes, entra esse processo da sedução também. Quantos, às vezes, aí aquela questão do amadurecimento, ele vale mais, né? Aquela coisa do amadurecimento, uma relação afetiva que nos... que dizem os espíritos? Eu não posso agravar, eu não posso sair da relação afetiva que, né, se desfez, cada um seguir um caminho, ou ficar preso a um passado e tentar prejudicar essa pessoa, ou dar informações desairosas, ou quando tem envolvimento de filho, querer colocar o filho contra um, contra o outro. Isso é agravar o karma. Agora, há relações, às vezes, que vão até se reencontrar depois. O que a gente tem que ter a certeza, as relações não vão se desfazer. Nós podemos colocar uma coisa em cima e até chegar para o outro lado. O Gotuso ficou do outro lado um bom tempo e agora estava servindo ao bem, estava sendo cada um de nós, querendo, ajudamos, fazemos, mas tem coisas que a gente não quer pensar, tem coisas que a gente não quer enfrentar. Não, claro que é um direito nosso dizer assim, não, vou deixar isso aí, não vou agravar, mas eu vou amadurecer melhor, tenho um pedido por oração, alguma coisa para melhorar esse meu sentimento em relação a essa pessoa, ou a que a pessoa possa ter nos feito de dissipar as energias. É o perdão, o auto-perdão, tem que me perdoar pela mágoa, né? Perdoar pela situação que eu me inseri e perdoar quem possa ter nos feito alguma coisa que, aos olhos dos outros, todos concordam. Não, o que o fulano te fez, a fulana te fez, é muito grave. Aí as pessoas alimentam isso. E nós ficamos estufados com o peito. Todo mundo sabe que é um absurdo, que isso não merece perdão. Eu estava vendo hoje a reportagem daquele negócio, de novo, né, aquela coisa lá de Santa Maria, do Largo do Artifício. E até para demolir aquelas coisas, e aí a demora, e aí aqueles filmes, e as pessoas assistindo, fazendo reportagem, já está, olha, esse processo assim, e aí o psiquismo coletivo negativo ligado a boa parte das pessoas à vingança, a não perdoar, a não dissipar as energias, e muitos nem percebem que, às vezes, envolvidos naquilo ali já estão clamando do outro lado que seja ativado o perdão, que as pessoas mude o seu padrão vibratório. E aí parece assim que até tem um processo, vejo a influência do pensamento coletivo e até a demora para tirar, a programação para demolir. Vamos fazer agora ali monumento, não sei o quê, um santuário, e vai ficar assim envolvido psiquicamente aquela energia que não é dissipada. Pouquíssimos são os envolvidos, encarnados ainda, que conseguiram sublimar aquele momento. Isso é um dos exemplos do psiquismo nosso coletivo. Isso é mediunidade. A gente para pensar e ver assim, a mediunidade é só o fenômeno, é só no centro espírita, é só para quem? Tu é médico, tu estuda isso, aquilo. Não, todo mundo tem, mas nem sabe que exerce esse poder. Esse poder é exercido pelo pensamento. Todas as situações adversas do nosso planeta, elas são mediunidade, porque ela é inerente ao ser humano. A gente vê esses absurdos, esses ditadores, esses conflitos. Eu estava lendo também sobre aquela guerra lá da Ucrânia, a invasão da Rússia. Tem morrido lá cerca de 1.000 a 1.300 pessoas por dia, entre todos, principalmente russos, que são jogados como um ataque de carne, que eles chamam, que é ir para frente para provocar, e aí colocam os mais despreparados, e ex-presidiários e tal. Bucha de carne, que eles chamam, que vai para frente para marcar posição e fazer com que o adversário perca a munição. A gente vê também esse processo aqui do ditador aí da Venezuela, isso é mediunidade coletiva, e aí está havendo um clamor
em oposição participar aquilo ali, isso está, o mundo da luz está se envolvendo, não é um processo que a gente tem que ficar mediunicamente, está havendo um embate, e isso a gente vê o destino dessas lideranças trevosas que estão em alguns comandos, e se, do ponto de vista espiritual, é de dar pena sobre assim, vão merecer muita clemência, mas não vão ter mais a oportunidade de reencarnar aqui. Por quê? Porque aí vai se chamar dos exilados de capela, os exilados da terra, porque não, as atrocidades coletivas são tão grandes que quantos casos a gente já estudou, estava falando na semana passada lá do Tomás de Torquemada, aquela pleiade de espíritos vingadores, esses espíritos que estão lá do outro lado, que se dão conta e veem, muitas vezes, até a questão da atrocidade cometida com as suas famílias, do outro lado, quando despertam um pouco de consciência e tem uma determinada inteligência, e não tem a sublimação moral, acabam fazendo pactos do outro lado obsessivos. Multiplica-se a milhões a perseguição contra o padre, esse do Gotuso, quando desencarna, e vai só fazer uma cobrança ao padre, não foi fácil, não se sabe quanto tempo ficou vingando, tentando fazer o padre pagar ou tentando se acompliciar com outros para se vingar, e até que o objetivo maior dele era buscar a família, e aí acaba na família vendo o quê? Alguém que não fez mal para ele, simplesmente casou com a mulher. Gastou o dinheiro dele. O dinheiro, para quem está lá do outro lado, fica aqui. Agora, a mulher, a Marília e os filhos vão estar inseridos no seu próprio karma, o livre-arbítrio daqueles que estão envolvidos. Não tem coitado sob o ponto de vista da justiça divina. Existe um processo que nós temos que lutar interiormente para modificar a atitude hoje, para gerar um efeito, que é o karma, um efeito benéfico, ou seja, os orientais vão falar de dharma, né? o efeito positivo a nosso favor. E são muitos os efeitos positivos que nós temos. Qualquer tipo de encarnação, qualquer tipo de vivência em dimensão que for, alguma coisa nós nos somamos ao bem. E esse bem também se multiplica, se soma, e ele gera um bônus a nosso favor. Mas tem as questões que nós vamos ter que também reparar em algum momento. Conforme maior o nosso merecimento, melhor o poder de escolha. A gente já estudou nos Missionários da Luz o processo da reencarnação do Segismundo. Esse processo da reencarnação do Gotuso, como é que vai ser? Vai ser até semelhante, mas numa área dessa de transição, ele vai ter também acesso ao seu molde, que a gente viu lá aqueles modelos, né, do corpo perfeito com determinadas situações, que provavelmente, se ele reencarnou naquela época, se ele está ainda encarnado, está por volta de 75 anos, né, já é um idoso avançado, que, conforme for, vai ter situações que ele vai vivenciar num sentido invertido, porque assim como ele gerou para esse futuro avô dele, que teve um problema com ele de antipatia, porque achou que foi traído pelo primo, quer dizer, não pode casar o primo, quer dizer, não matou o outro primo, não fez nada, casou, mas utilizou mal o dinheiro, mas não era para ter pegado, tinha que ter respeitado a minha esposa. Por quê? Onde é que está escrito isso? Qual é a lei até moral disso? Onde é que está? Eram conceitos dele. Provavelmente, nessa encarnação, se ele não chegou ainda ao fim, alguma coisa vai ter, inclusive o processo dele do aparelho respiratório. Teve aquela pneumonia, o fruto levou ao desencarne e tal. Esses efeitos ao qual ele se somou, durante bom tempo não se sublimou, quer dizer, não conseguiu fazer visita ao nosso lar, porque estava preso a uma mágoa profunda contra o primo que havia desposado a sua ex-mulher, a viúva e tal. Olha quantos e quantos ensinamentos, quanta coisa a gente podia avaliar e trazer, sempre a gente procura trazer essa reflexão para o nosso dia a dia, para as nossas situações, de a gente ver o quanto que no outro lado, é tudo uma questão de detalhe, realmente, nós estamos aqui encarnados,
aí podemos estar desencarnados e nós vamos levar esse pensamento de hoje aqui do outro lado, onde a gente despertar. E onde a gente despertar, aí sim, que sempre a gente insiste, tem um mínimo de conhecimento sobre a doutrina do mundo espiritual, das dimensões, e não chegar do outro lado e vai achar assim, e esse ambiente, não, cadê o meu céu? Não vai ficar perguntando cadê o meu céu, e nem também o meu inferno, pode estar sendo atraído uma área difícil, não saneada, densa lá embaixo. Mas tem que saber essas perguntas, olha, parar para pensar, onde a gente despertar, para pensar. E se não despertou ainda, deixa, eles têm, nós estamos sob assistência do alto, sempre, 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 dormindo, não importa o tempo que for, alguém está nos assistindo em nome do alto. Quando a gente despertar, esse alguém ou esse grupo de espíritos em nome do alto vão saber o que fazer. E tendo a consciência onde a gente despertar, tem que pensar onde eu estou, talvez não tenha no momento a noção de desencarne, mas eu me lembro de tal coisa que aconteceu comigo, então, mas eu estou aqui, aí não tenho muitos aparelhos, eu estou aqui, e vai começar a pensar, mas eu estou me sentindo isso, aquilo, e começa a pensar no que deixou para trás, se tiver essa consciência, e começa a ter esses sentimentos. Ou vai ser da vingança, ou querer ir no lar, eu tenho que sair daqui para fazer tal coisa, eu tenho meu trabalho. Aí começa já mais fácil para ele, mas a vinha fluidificada, porque meu trabalho, que minhas coisas, aí vai querer ir. O próprio Inácio disse que teve do outro lado, quando despertou, sentiu muita, falando os primeiros livros dele, muita falta dos seus livros. Os seus livros sobre biblioteca, que era um homem estudioso, um psiquiatra estudioso, escreveu livros, né, e tal, espírita, convicto, mas os seus livros, eu me lembro depois desse texto do Inácio, eu me lembro que aí foi quando eu me desfiz de todos os livros que tinha, está lá aquela biblioteca, está lá no centro, não sei se existe ainda ali, aqueles livros todos, mas todos de espiritismo, que sei lá quantos, eu mandei para o centro espírita, mas não posso, porque eu não quero ficar preso com isso aqui. Né? Sempre aquela coisa a gente tem uma coisa, eu tenho alguns familiares, tem uma irmã até que é professora de português, e tem muitos livros, então esse irmão vai fazer o quê com isso? O livro tem que ser lido. Vai chegar um momento que nem vai ser lido, vai ser tudo aí digital e tal. Mas são coisas que, para mim, são importantes. Que desfaz, vai querer o quê? Podia que desenganar, vou fazer o quê com isso aqui? Vou mandar alguém levar, vamos levar como peso de coisa, nem cedo mais tem para vender livro velho. Não importa, ou então dá para uma biblioteca, doa, vê que alguém que vai ler, o livro tem que ser lido, ou vai ser reciclado. Não tem como não ser dessa forma. E aí, claro que na doutrina espírita nós temos menos livros digitalizados, aquelas coisas e tal, e esses livros têm que circular, leu, e alguns até pode ficar de lado. Né? Alguns livros até nem cheguei a deixar, ir lá para a biblioteca do nosso centro, porque tinha que ficar pelo caminho, porque não eram tão importantes do ponto de vista doutrinário. Agora, dos muitos que a gente deveria ler, a gente lê alguns, mas os que a gente lê tem que procurar, né, interagir com a sua consciência, de ter essa percepção do que vou extrair daquele livro, pensar no que leu. Porque estava falando, a Jaque estava falando no início, né, coisas que a gente leva sonhando e acaba assim, né, coisas que vibratoriamente nós estamos no nosso consciente e que nós nos desdobramos durante a noite, já faz parte do nosso passado, e aquilo ali fica sendo digerido, quando há vontade de digerir aquilo ali. E por isso a força da oração, quando a gente pede, já tem um meio caminho andado. Estou pedindo de oração antes de dormir, não estou tão bem. Quantas e quantas vezes, olha, sinceramente, parece que de noite, a gente olha, eu tenho fibromialgia, que é uma coisa que dá dor daqui a pouquinho, espontaneamente, em qualquer lugar, principalmente enxaqueca. Eu convivo com isso, né? Tem algumas medicações, não adianta muito, são coisas aí certamente passado. Às vezes é tão profunda a dor, mas uma coisa que uma vez eu, lendo um dos livros, assim, não vou mais me queixar de dor. Vou isso, tá? Aí, às vezes de noite, tá, exaurido, eu peço durante a noite ser acolhido. Quantas e eu não me lembro assim
São dezenas e dezenas de vezes que eu fui dormir doente e acordei, doente entre aspas, assim, com quase isso, quase gripe, ou isso, dor em todo o corpo, vai sair tal coisa, acordar rejuvenescido. Eu vou dizer assim, ai, tu então conseguisse. Aí tem alguma coisa que chega a dar algeriza de alguns, dizem assim, ai, tá, mas então estou cansado, não cansei nada, ao contrário, quanto mais débito aparece. Agora, sabe, é o caminho. A gente vai esperar o caminho sempre. Vou jogar para os. Aí a primeira coisa é multiplicar o drama pessoal. Tenho isso, eu estou com aquilo e tal. Quantas e quantas vezes também sentindo assim, o dia de tarde, assim, hoje não vou ter condições lá de estar. Aí vai se aproximando, tem aquele choque, a gente sabe, até o dia do Santo Espírita, que vai ter aquela coisa, o desconforto, aparecem problemas e tal. Superação. Aí agora eu estava pensando, tá, no negócio do Botus, já li isso aqui. Aí do nada começam a brotar coisas que já estavam guardadas no inconsciente, que não são propriamente isso a mim, mas do auxílio, mas o objetivo maior era de eu me relembrar só para que eu faça essa relação, mas de multiplicar e compartilhar. Aí os espíritos amigos nos ajudam e ajudam muito. E isso a gente tem que ter essa concepção de achar que a mediunidade é inerente ao ser humano. Todos nós temos mediunidade. Todas as pessoas que nós conhecemos têm mediunidade. E essa mediunidade, a fonte da mediunidade está no pensamento. E o fenômeno da mediunidade, ela tem um componente físico. Quando todas as seres carnais intuitivos, todas têm origem física, o ectoplasma, todos, a psicofonia, a psicografia, materialização, tudo que a gente até já estudou de uma forma direta ou indireta. E isso é fundamental de ter essa compreensão. E a primeira de todas, quando a gente se propõe na doutrina aqui estudar, a gente lê, estuda, tem que refletir, aí pegar a mensagem e talvez, não entendi bem, volta para trás, hoje não está bem, tudo bem, não está bem, às vezes anota no cantinho, numa folha de procurar tal coisa, eu faço seguida de procurar tal coisa na internet, vai ver as conexões, e essas conexões, elas são feitas pelo nosso espírito, armazenadas no nosso inconsciente e serão utilizadas com o auxílio dos nossos amigos espirituais. Agora, a maior importância de tudo isso é de procurar, além do estudar, do ler, do refletir e tal, procurar colocar em prática o máximo possível. E a prática é o hoje, agora, não é o ontem. A gente não vai se voltar para o ontem e modificar o que já aconteceu. Hoje e agora. Tenho determinados defeitos, tenho determinadas inclinações. Procurar transformar o nosso amanhã com a nossa atitude hoje. Esse é assim, o grande ensinamento que a doutrina cristã nos dá, nem a doutrina espírita em si. A doutrina cristã, é isso que Jesus vem nos ensinar, isso que está no Evangelho. Queria hoje até ter terminado bem na hora, hoje, porque hoje o texto estava menor, mas não deu, tá? Então nós vamos encerrar e multiplicar esse nosso sentimento, tanto da gratidão, que a gente sempre renova cada semana, e essas percepções, né, do ponto de vista espiritual, de saber que a mediunidade está inserida no nosso interior, no nosso eu, no nosso espírito, no nosso pensamento. E através desse pensamento é que surgem as reflexões. E agradecer a esses amigos espirituais que sempre nos intuem, nos acompanham, e que através deles também nós tenhamos a grande oportunidade de reparar situações de passado aos quais cada um de nós está envolvido com espíritos que, porventura, certamente estejam nesse processo ainda denso de necessidade de despertar e necessidade da nossa vontade de compartilhar os conhecimentos e a nossa vocação a mudar a nossa prática no dia a dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, Senhor, e que assim seja. Muito obrigado, pessoal.